Queridos, Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama, um dos problemas, uma das situações patológicas mais temidas pelas mulheres. É o segundo câncer que causa mais morte e entre as mulheres está no primeiro lugar entre as patologias que causam morte nas mulheres. É um tipo de tumor que se desenvolve e, apesar de ter um grau de incidência mais elevado entre as mulheres, alguns homens também são acometidos. No entanto, quando nós falamos de algo que atinge potencialmente a figura da mulher, nós vemos esse órgão, né, tão importante para a feminilidade, que diz de tantas significações, dentre elas a sexualidade, né? Dentre elas a sexualidade, a maternidade, a sensualidade e o aconchego do seio materno que efetivamente se encontra na conjuntura feminina. E por isso nós trabalhamos e cuidamos desse momento como prevenção e cuidado em relação à nossa saúde. E aí, eu tenho um dado que vem falar que, a partir de 1992, quando houve aí o mapeamento genético, houve uma descoberta de que de 5 a 10% dos casos de câncer são desenvolvidos em alguns genes que têm algum desenvolvimento estrutural na sua construção. E aí, esses fatores de riscos estão relacionados às mulheres que têm, sim, algum grau de incidência ou um histórico familiar, né? Principalmente se os seus parentes já tiverem sido acometidos pelo câncer, se forem parentes de primeiro grau. E se tiverem sido acometidas, pelo menos antes dos 50 anos de idade. Olha só que dado, que informação importante e interessante que nós temos. Então, nós temos aí a questão da preocupação com tudo que isso engloba, as perspectivas patológicas, físicas, emocionais e psicológicas, e tudo o que isso significa dentro do meio social em que nós vivemos. E é muito importante a gente falar sobre isso. É muito importante discutir sobre isso, é muito importante prevenir isso, né? E nós precisamos entender que nós temos, sim, potencial para identificar, através do autoexame, se por acaso há o desenvolvimento de algum nódulo na mama ou abaixo das axilas, ou se porventura você está fazendo ali o seu autoexame, e o indicado é que seja feito pelo menos uma vez ao mês, principalmente na semana que finaliza, posterior à finalização do ciclo menstrual, que você faça o seu autoexame para que você consiga identificar se alguma coisa foi desenvolvida. É importante olhar para isso. E entender que existem os fatores genéticos, existem as causas relacionadas ao nosso biológico, mas também existem perspectivas que podem ser prevenidas através de uma alimentação saudável, através de uma regular atividade física, através de 8 remédios naturais que nós acreditamos ser norteadores para uma vida mais saudável. E hoje nós vamos trabalhar 2 deles, que são extremamente importantes. O primeiro deles, aqui, é a água. Quem gosta de tomar água? Eu não gosto, não. Eu tomo a pulso. Eu não gosto de tomar água. Eu lembro que teve um período na minha vida que eu tive que baixar um aplicativo que me lembrasse de tomar água. Olha só, tem gente que não gosta, mas é importante ou não é? É muito importante. E por que a gente precisa dela? Porque é o constituinte mais abundante do nosso corpo. Nosso corpo tem uma constituição de 60% de água, incluindo alguns órgãos que são vitais, né? Como, por exemplo, a massa cinzenta do nosso cérebro. Então, a gente precisa ter uma reposição cotidiana da água para que a gente tenha uma melhor vida saudável. A água, ela transporta as toxinas do nosso corpo para os rins, para os pulmões, para que através da transpiração e da excreção pela urina, essas bactérias elas sejam eliminadas do nosso corpo. Então é importante ter
ter essa consciência de que o corpo se utiliza da água para limpar-se, resfriar-se e manter um equilíbrio químico apropriado. Ela também age no transporte de nutrientes e, como já foi falado, na eliminação de substâncias não utilizadas pelo nosso organismo. Ela participa ativamente dos processos digestório, respiratório, cardiovascular e renal. E aí nós precisamos entender que sem a água nós não somos nada. Por quê? Porque se não fosse a água, se não fosse a produção de saliva e alguns sucos gástricos, nós não teríamos propriedades para o nosso sistema digestivo. Então é importante o uso da água. É importante a água para manter o equilíbrio da nossa temperatura corporal, como por exemplo, se você estiver com febre, e aí você vai através da exposição, os poros são dilatados e aí a transpiração vai fazer com que aquela enfermidade seja diminuída e haja um alívio no seu corpo. Uma situação também muito presente através dos nossos canais lacrimais. Se não houvesse a presença da água, nós teríamos um globo ocular totalmente inflamado. Então é importante demais a gente fazer o uso da água. Ela também serve como lubrificação dos nossos ossos. Olha que interessante. Então, a gente precisa tomar água porque a gente precisa ter os nossos corpos, os nossos ossos lubrificados. Ela também serve como alívio físico e mental do nosso corpo. E nós precisamos entender que é necessário, pelo menos, a injeção de 250 ml de água por cada 8 quilos que nós temos. Então, digamos que uma pessoa tem 80 quilos, ela precisa tomar pelo menos 10 copos de água por dia, distribuídos nesses 80 quilos. Quem é que não está tomando água direito aí? Olha, estou vendo a irmã, eu vou falar com o pastor, irmã. A senhora vai ser disciplinada, irmã. Nós precisamos olhar para isso. Quem é que vai tomar água? Quem é que vai tomar mais água a partir dessas informações? A gente precisa. Já estão tomando uma aguinha, né? As garrafinhas rosa me deram uma, mas eu deixei ali. Tem que tomar água, gente. Olha só, um outro fator, um outro remédio natural super importante que nós temos é a questão do ar puro. Quantos concordam com isso? Precisamos de ar puro ou não? Precisamos. Primeiro porque o oxigênio, o ar, é uma questão de sobrevivência. Nós suportamos viver algumas semanas sem comer. Conseguimos viver alguns dias sem tomar água, mas apenas alguns minutos sem ar. Olha só. Então, o ar puro ele é extremamente importante para a nossa sobrevivência, porque quando nós respiramos, o ar é distribuído através do nosso sistema sanguíneo e vem colaborando com a circulação dos nutrientes e do sistema sanguíneo no nosso corpo. Precisamos entender que o ar puro tem relação direta com a saúde mental. Precisamos entender também que fortalece o corpo, melhora a capacidade de concentração, raciocínio e memória. Diminui a ansiedade, o cansaço e o estresse. E precisamos entender também o seguinte, olha só. A busca pelo ar puro, ela é fundamental para a nossa construção de existência enquanto seres biológicos, seres humanos. E aí a gente olha assim, poxa, Gi, mas eu estou residindo numa cidade extremamente poluída. Minha gente, eu vou dizer um negócio, o negócio aqui é feio, viu? Quando a pessoa olha assim por cima, parece que está desbotado o mundo, né? Que é meio cinza, né? Tem uma linha que separa a parte azul e a parte cinza. Nunca tinha visto um negócio desse, lá na minha terra não tem isso não. E aí nós temos aí esse acesso a esse ar poluído, né? E aí precisamos procurar onde é que a gente encontra. A gente pode procurar esses lugares, por exemplo, em parques, né? Onde nós vemos aí a eficiência das árvores, das plantinhas, da grama verde. Nós podemos, mesmo dentro da cidade, procurar lugares que são canalizadores, catalisadores e oferecem para a gente o ar puro. A gente precisa ter essa consciência. Outra situação também é
procurar ter uma boa circulação de ar dentro de casa. Então, é importante que no meio do seu dia, em algum momento, mesmo que esteja fazendo frio, você abra as janelas e a porta da sua casa. Lá em casa o negócio é o seguinte, meu amigo, tem que estar com a janela aberta, mas o aquecedor tem que estar ligado, porque senão eu não vivo. Gente, é frio demais que essa bebê passa. Vocês não estão entendendo. Então, a gente precisa favorecer isso, a gente precisa facilitar isso. Sabe por quê? Porque quando as pessoas não têm essas informações, a gente pode ter essa constatação aqui, para o nosso conhecimento de que pessoas que vivem em metrópoles muito poluídas apresentam um incremento de 12% mais chances de desenvolver câncer. Aí eu me pergunto, eu vim para cá para morrer, né? Jesus me ajuda, Jesus me abana, faz ventar um arzinho puro, né? Mas a gente, olhando para isso, a gente precisa entender esse contexto. Por quê? Olha só. É muito importante quando a gente olha para todos esses aspectos que a água, o ar puro e posteriormente vocês vão ter acesso a exercícios físicos, uma boa alimentação. A gente precisa ter acesso a esses conhecimentos porque existe uma construção biológica relacionada ao nosso estado de saúde mental. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Olha só, em 1818, um psiquiatra alemão chamado Johann Kent, ele desenvolveu um termo chamado psicossomática. Quem já ouviu falar desse termo aqui? Psicossomática. Trocando para miúdos, nós podemos entender a psicossomática como... Primeiro, naquele momento que ele desenvolveu esse termo, ele estava estudando as evoluções e as relações que havia entre as pulsões sexuais e o desenvolvimento de casos como tuberculose, epilepsia e câncer. E aí, na ideia dele, ele vai trazer que a psicossomática é uma técnica que aborda os métodos relacionados às técnicas biológicas e psicológicas. Ou seja, para ele existe uma relação entre mente e corpo. Até aí tudo bem? Então isso significa que ele entendia que o desenvolvimento de uma patologia e o sofrimento mental relacionado a essa patologia ou vivido antes da patologia se desenvolver são processos vividos e elaborados dentro do mesmo organismo. A diferença é que as ações e elaborações são diferentes. Por quê? Porque um vai se manifestar na ordem do psíquico e o outro vai se manifestar na ordem do corpo. Por isso existe essa agregação desse conceito. A psicossomática vem trazendo esse trabalho de relação entre mente e corpo. E aí, a partir disso, né, a saúde, ela começou a observar e a cuidar das pessoas que têm algum tipo de patologia, não cuidando apenas das doenças, mas dos doentes. Então, se você vai hoje, se você vai a um sistema único de saúde, tem o recurso do SUS, se você vai para um hospital privado, ou qualquer que seja o local em que você vai tratar de alguma coisa, algumas pessoas não têm essa consciência, tá? Vão lá porque pontualmente precisam cuidar desse sintoma, né? Talvez ansiedade, talvez o câncer em si, que é mais emergente. Mas a questão é que a ordem psicológica e as questões emocionais, elas também precisam ser trabalhadas, porque inclusive influem na atitude e na ação da cura. E aí tem um psicólogo chamado Reich, que ele rompe com o Dr. Freud. Dr. Freud, ele universaliza a sexualidade. E Reich, ele rompe com o Dr. Freud porque ele começa a desenvolver um tipo de conhecimento e uma área de atuação dentro da psicologia que agrega o indivíduo
como tendo a necessidade de ser observado por uma perspectiva global. Ou seja, ele precisa ser cuidado pelas suas características emocionais, ele precisa ser olhado pelas suas características sociais, pelo ambiente e pelo lugar da sociedade em que ele está inserido, e ele também precisa ser cuidado através das suas necessidades biológicas. E aí ele defende que nós temos um sistema biológico, emocional, psíquico e autônomo, porque ele vai defender a autoconstrução das células. E ele linka isso, essa autoconstrução das células, com as emoções. O Instituto Nacional do Câncer vai definir que o câncer nada mais é que a multiplicação descontrolada de células defeituosas ou atípicas que escapam ao controle do nosso sistema imunológico. Ou seja, trazendo para essa questão do que Reicher defende como psicossomática, ele vai dizer que essa autoconstrução celular acontece por conta da falta de condição de equilíbrio. Né? Então, talvez o câncer, por um momento de dor, por uma questão emocional, ele vai se desenvolver a partir disso. Isso significa dizer que os nossos pensamentos e emoções e o ambiente em que estamos inseridos funcionam nesse processo, liberando substâncias que alteram a dinâmica das células, provocando algum tipo de patologia. E aí você me pergunta assim, Gi, por que tu está dizendo isso? Porque eu sou psicóloga, né? Claro. E eu sempre vou defender que nós precisamos de tratamentos complementares. Se você, por exemplo, e eu não canso de repetir isso, se você, por exemplo, desenvolveu sintomas depressivos ou sintomas de ansiedade, insônia, você não consegue lidar com alguma coisa que emerge, né, como sintoma na sua vida, você precisa do tratamento medicamentoso, mas você também precisa de cuidar da causa desse sintoma que apareceu para você. Então, você precisa do medicamento, mas você precisa de psicoterapia. Porque no sintoma é a ação medicamentosa que vai te ajudar, mas na causa é o autoconhecimento que vai te ajudar. É quando você acessa as suas questões inconscientes, e muitas vezes as pessoas desenvolvem, não por fatores genéticos, mas digamos que não haja nenhum histórico de câncer na família. E de repente essa pessoa desenvolve isso, talvez inconscientemente jogou lá para o inconsciente, ela não sabe que alguma dor favoreceu o desenvolvimento dessas células. Vão fazer terapia? Vão fazer terapia? Quero ver se vão fazer terapia mesmo. A gente precisa olhar para isso, gente. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque apesar dessa informação, existe uma situação que nós dentro da psicologia chamamos de não dar conta. É muito comum dentro do setting terapêutico você se deparar com uma pessoa que vem de um histórico de psicólogos. É porque o psicólogo era ruim? Não, não é porque o psicólogo era ruim. Mas às vezes ela está em um tratamento de 10 anos. Às vezes ela está em um tratamento de 8 anos. E ela não consegue permanecer no vínculo terapêutico com o psicólogo. É porque o psicólogo era ruim? Não, é porque quando chegou no momento dela tocar naquilo que causa a dor dela, ela não suportou e ela foi embora. Entende? Existem psicólogos ruins? Existe, assim como existe em qualquer área de atuação profissionais ruins, né? Eu tenho o histórico de uma paciente que ela vinha há alguns anos se cuidando com um terapeuta e ela simplesmente decidiu ir embora. Ela não recebeu alta, né? Mas ela preferiu desfazer-se do vínculo. E aí, dentro das sessões e dentro dos processos terapêuticos dela, ela me falou o seguinte, que quando ela chegava naquele ponto, ela recuava. Então, o tratamento terapêutico dela sempre foi muito superficial. E para que haja uma efetiva intervenção na sua vida, para que você redirecione o seu olhar para a sua dor, você precisa se entregar. Por que você está falando isso, Gi? Porque, olha só, eu creio que apesar de não dar conta, apesar de não conseguir acessar aquilo que me dói, eu creio que, apesar de não conseguir trabalhar as minhas questões emocionais e físicas, existe um Deus e um Espírito que atravessa todas as fronteiras. Quer uma prova disso?
Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, no capítulo 5. A partir do verso 25. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido... Deixa eu passar aqui. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus ou a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele. Ela tocou a capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou nas minhas vestes? E os discípulos responderam, Senhor, está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que tinha havido acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Olha só, essa história para mim ela é fantástica. Porque existe aí uma liberação de poder, que talvez tenha sido involuntário da parte de Deus. E nós podemos dizer que aquela mulher sofria há muitos anos. Quantos anos ela sofria? 12 anos. Não eram 12 dias, não eram 12 meses, não eram 12 minutos, não eram 12 horas. Ela vinha há muito tempo perdendo sangue. Ela era uma mulher hemorrágica. E naquele contexto social, quando nós olhamos para a visão e para as direções mosaicas, ela era vista como uma mulher imunda. Eu disse suja? Não, ela era o quê? Imunda. E qual a diferença, Gi? Por que suja e imunda? Porque existe uma separação dessas duas palavras. A gente pode entender que, por exemplo, um ambiente sujo, você pode torná-lo favorável dependendo da sua necessidade. Enquanto que um imundo, ele se torna intransitável, sim ou não? Sim. Por exemplo, se dependendo da sua necessidade você encontra o banheiro e ele estiver sujo, você, dependendo da sua necessidade, você vai dar um jeito de usar, sim ou não? Agora tem gente que, apesar da necessidade, quando chega no banheiro, vai num pé e volta no outro, porque estava imundo, ele estava intransitável. E nesse contexto que nós estamos falando aqui, nós precisamos entender que essa palavra imunda estava mais próxima da palavra intolerável. Porque como ela se encontrava num quadro hemorrágico e havia a presença sanguínea, né? Havia a presença do sangue, ela era percebida como uma pessoa imunda. Então ela não tinha algumas tolerâncias a respeito da cultura judaizante. Ela não tinha tolerância a respeito de algumas coisas que, como ser humano, ela teria em favor. E por causa do sangue, ela era tida como uma mulher imunda. E podemos afirmar que talvez ela estivesse durante todo esse tempo de 12 anos segregada daquela sociedade. Segregada, quem sabe, daquela família, né? Separada do seu marido. Quem sabe se ela tivesse marido, talvez há 12 anos ela não tivesse uma vida conjugal. Quem sabe se ela tivesse filhos, talvez há 12 anos ela não estava sendo assistida por esses filhos. Talvez ela não conseguisse adentrar dentro do pátio em Jerusalém, ou talvez até há 12 anos ela não participava da Páscoa. Ela não participava das festividades do povo judaico. Ela há 12 anos não entrava na presença de um sacerdote. Imagine como estava o nível de tristeza daquela mulher e o nível de separação social e emocional que ela estava vivendo. E eu fico me perguntando quantas vezes nós nos deparamos com esse lugar da separação. E eu costumo dizer que essa mulher estava minando sangue. Minar é vazar um pouco, né?
E muitas vezes, quando a gente olha para esse pouco, talvez a gente não se depare com o quanto esse pouco significa se ele estiver separado dentro de um recipiente. Por exemplo, se você teve uma goteira dentro da sua casa, talvez você tenha colocado o balde lá à noite, tenha ido dormir, quando você volta no outro dia o balde está o quê? Cheio. E aí você percebe, às vezes até se assusta, dizendo que o quê? Nossa, é muita água. Sim ou não? Sim. Então era um minar pouco, há 12 anos, que olhando para a conjuntura da mulher significava o tudo que ela tinha. E eu não preciso aqui potencializar nenhum contexto profético. Todo mundo sabe que a perda de sangue significa perda de vida, porque sangue é vida. Então essa mulher tinha essa característica, ela tinha essa patologia. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que talvez você não consiga enxergar as feridas da sua alma, porque você não tem a ciência e a consistência de olhar para ela como se fosse um sangue diante dos seus olhos. Talvez as características de feridas do nosso coração são brotadas e minam a nossa vida emocional e espiritual, e nós permitimos que isso aconteça porque aparentemente é pouco. Mas quando nós colocarmos no recipiente, só para radicalizar, se você sofrer um acidente e você tiver o rompimento de uma artéria, você vai ver o quanto de sangue que você vai perder. Mas imagine uma perda de sangue efetiva durante 12 anos. E há quanto tempo nós, enquanto cristãos e seres humanos, nos permitimos que determinadas áreas da nossa vida sejam minadas? O que eu quero dizer para você nessa noite é que você não precisa ficar no lugar da dor. Você não precisa ficar no lugar da dor. Mas é uma escolha sua sair do seu lugar e ir de encontro com o Mestre. Aquela mulher, ela não se conformava com uma sobrevida. O Senhor disse: eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Ele não quer que você tenha um pouco de vida. Ele não quer que você viva uma vida medíocre. Ele não quer isso. Ele quer que você viva todo o potencial de vida que Ele deixou para você e que Ele quer que você tenha. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Confirma, igreja. Porque quando a gente confirma, a gente deixa ligado no mundo espiritual e a gente recebe tudo que Deus tem para a gente. Naquele momento, aquela mulher, sabe o que me chama a atenção? É que apesar da dor, e geralmente a gente tem isso em mente: nossa, eu preciso chegar perto da dor, eu preciso chegar perto do meu sofrimento para conseguir receber o milagre. Não é assim? Enquanto Deus ver o quanto eu estiver sofrendo, uma hora o milagre vai acontecer. E aquela mulher não se conforma com isso. Muito pelo contrário, ela sai do seu lugar e ela vai de encontro com Jesus. Ela atravessou os preconceitos, as dúvidas e foi até o Mestre. Tocou nas suas vestes e foi curada. Nessa noite eu tenho uma pergunta para fazer para você. A questão não é, tá doendo alguma coisa em mim, mas eu tô aqui. A questão não é essa. A questão é o quanto de você está aqui. E o quanto você tem vivido a plenitude de Deus na sua vida. O quanto você tem despertado para que tudo o que a sua construção corporal, emocional e espiritual significa. Existem dores que são emocionais, existem algumas situações que são corporais, existem algumas coisas que são espirituais e nós precisamos separar. Não adianta tratar como espiritual aquilo que é emocional. Não adianta tratar como corpóreo aquilo que é espiritual. Existem coisas que nós achamos que são demônios, mas às vezes é emocional. E Deus está dizendo, existem coisas que nós achamos que são emocionais, mas Deus está dizendo é comportamental. Porque a partir do momento que, se você está no momento de dor, na situação de dor, e você se levanta do seu lugar de comodidade, e você tem o comportamento, a atitude de se encontrar com o Mestre, você vai ser curado. Olha só. Esse é um momento que Deus nos chama e nos convida a olhar para a sua palavra e alinhar tudo que nós somos em espírito, no que Deus preparou para cada um de nós. Eu sou nova aqui, gente, eu não conheço ninguém, mas Deus conhece
cada angústia e cada detalhe da sua vida. Deus conhece cada momento do seu coração. Deus conhece os momentos em que você está trancado dentro do quarto e quando você chega na igreja você está rindo. Deus sabe quando você está passando por um momento difícil dentro do seu casamento, mas quando chega no trabalho você tenta dar o seu melhor em questões de produtividade. Deus sabe cada coisa que você está passando. E nessa noite o poder do Espírito Santo vai visitar o seu coração. Porque a palavra não volta vazia, mas antes ela vai e faz tudo aquilo que lhe apraz. Ela não volta vazia. E eu creio que nessa noite você não vai sair da maneira como você chegou, porque o poder do Espírito Santo visita o seu corpo agora. O poder do Espírito Santo visita a sua mente agora. E através dessa canção eu convido você a orar ao Senhor Jesus. E fazer como aquela mulher fez. Fazer como aquela mulher fez, levantou-se do seu lugar, atravessou a multidão e tocou nas vestes de Jesus. Que o poder do Espírito Santo venha sobre você enquanto essa canção estiver sendo ministrada. Cante comigo se você conhece e deixe o Espírito agir no seu coração. Amém? Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use de todo o coração. Use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor. Meu coração está ferido, mas o meu clamor. Esse é o momento que o Espírito Santo vai sarando as suas feridas, vai sarando seus traumas, as palavras de que você não ia conseguir, de que você não ia chegar lá. Eu sou o Senhor que te sara nessa noite, diz o Senhor. Aleluia. Todas as coisas, vamos lá? Pode ficar de pé? Todas as coisas. De quem? Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor.
meu coração, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Esse é o poder do Espírito Santo, esse é o poder que você tem de clamar ao Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração, vamos orar? Senhor Jesus, nesse momento, nós te apresentamos tudo aquilo que nós somos. Nós apresentamos, Senhor, cada área da nossa vida. E se porventura dentro do nosso coração existe algo que tenha sido minado durante qualquer que for o tempo, qualquer que tenha sido o tempo, Senhor Jesus, vem com o teu poder e com a tua mão e estanca agora. Assim como aquela mulher foi curada, tocando as tuas vestes, Senhor, nós não nos contentamos nessa noite em tocar apenas as tuas vestes. Nós queremos tocar o teu coração. Como filhos que quebrantam-se diante do teu altar, como filhos que recebem o poder do Espírito Santo. Assim como houve ministração de cura naqueles tempos, vem com poder sobre nós e ministra em nossos corações a cura divina, o poder da libertação, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu creio que o poder do Espírito Santo visita tudo que nós somos agora e a cura começa a acontecer de baixo para cima, de cima para baixo, porque o poder de Deus queima toda a enfermidade. Em nome de Jesus, Senhor, agora ministra em nossos corações e glorifica o teu nome, Senhor, glorifica o teu nome, nós muito mais ainda te glorificaremos. Perdoa-nos, Senhor, das nossas falhas e permanece conosco, em nome de Jesus. Amém.